Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de como que foi esse primeiro trimestre, né, da gravidez. Que esse primeiro trimestre a gente comenta entre a primeira até a 13ª semana. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E já aproveitando, não esqueça de deixar seu like, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a crescer, chegar à nossa meta de 1000 inscritos, tá? E vamos lá, a gente já vai fazer uma comparaçãozinha de como que foi e como que, em comparação às outras duas gravidez que a gente já teve. Bom, gente, vamos lá. Como que foi esse primeiro trimestre aí pra mim, tá? Tô falando que eu senti durante esses 3 primeiros meses, né? Bom, eu passei por um período, né, até maior do que das outras gravidez. Das outras gravidez em questão de enjoo, eu senti enjoo somente até os 3 meses. Então até umas 12, 13 semanas eu senti o enjoo. Dessa gravidez, eu já senti um enjoo até 5 meses e meio, quase. Eu com 18, 19 semanas e eu ainda estava enjoando, tá? Só que como que eram meus enjoos? Os meus enjoos, eles, assim que eu acordava, eu já acordava enjoando. Não conseguia comer praticamente nada. Nas primeiras semanas, até umas 8 semanas mais ou menos, que foi quando começou aquele pico de passar mal mesmo, das 8 semanas até as 12 semanas por aí, eu não conseguia comer. Porém, no meio desse caminho, eu tive consulta com o meu obstetra e ele me passou uma medicaçãozinha para me ajudar com os enjoos. E foi minha salvação nessa gestação, porque das outras eu enjoei, porém não foi tão forte, eu não precisei de tomar medicação nenhuma, mas dessa eu realmente precisei tomar. Mas não era uma medicação forte, era uma medicação que até crianças de 2 anos poderia tomar, tá? Eu não vou indicar porque gravidez, né, a gente sabe que é muito particular, tem que ver com o seu obstetra o que é a melhor medicação para você tomar. Porém, essa medicação me ajudou demais. Então foi uma fase assim que, por mais que eu enjoava, quando eu não tomava o comprimido, eu também não precisava de tomar de 8 em 8 horas igual eles me pediam. Porque eu tomava um comprimido de manhã e conseguia passar o resto do dia bem, sem precisar de tomar nenhum outro tipo de dose ou alguma coisa do tipo. Então assim, por mais que eu estava passando bastante mal, não foi algo absurdo que eu tive que ficar tomando medicação toda hora. Porém, eu enjoei até mais ou menos aí até as 19 semanas de gestação. Bom, gente, outro ponto. Assim que eu descobri a gravidez, eu comecei a sentir muita cólica. Eu tinha cólica, porém não era uma cólica... É que assim, eu sou meio suspeita de falar em questão de dor, de incômodo, porque eu não sou uma pessoa que costumo reclamar muito de dor. Eu sinto a dor, porém eu guardo pra mim e tá tudo bem. Daqui a pouco passa. Eu sou assim. Medicação eu só tomo no último caso. Então, mas eu tive um período sim de cólica no comecinho, onde eu ficava sentindo aquele incômodo, aquela cólicazinha que parecia ser menstruação. Porém, por eu já ter passado pelas outras 2 gestações, eu sei que que é um período que sim, que é normal ter cólica, porque o útero ele tá se expandindo, né? Então, é normal ter cólica. É a mesma coisa quando a gente tem o neném, parto normal ou cesárea que seja, que aí o útero começa a contrair. Eu tive muito sono. Foi um período assim que, nossa, se eu pudesse eu passava o dia dormindo. E não era por preguiça não, era exaustão. Eu acordava cansada, eu chamava meus filhos para deitar comigo à tarde, porque graças a Deus eu trabalho em casa. Então eu tenho como, naquele horário do almoço, eu deitar na cama e dar uma descansada. Por mais que, mãe, né, não dá muito tempo. Então tinha assim, só que nesse período do primeiro trimestre, eu tive um sono absurdo, eu acordava querendo dormir. E eu acordava às vezes 9 horas da manhã para poder começar a trabalhar, então eu acordava, já ia trabalhar.
levava as crianças para a escola, voltava, trabalhava. Quando era 8 horas da noite, eu já tava querendo deitar e dormir. Que chegava a dar aquela exaustão no corpo, tipo assim, ó, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar acordada, eu vou dormir. Então, assim, esse primeiro trimestre pra mim, em questão do sono, me incomodou mais do que o enjoo. Então, assim, juntou tudo, né? Junto o enjoo, junto aquela colicazinha que você fica chatinha, juntou o sono, só que o sono era um sono absurdo. E foi assim, em questão do sono, eu ainda sinto um pouco de sono. Só que agora, como eu já tô de 6 meses e meio de gestação, eu sinto sono, mas o sono que eu sinto é mais tipo assim, ó, no período da manhã. Pra mim acordar é difícil, sabe? Tipo, eu quero ficar na cama até a hora que Deus permitir, mas não dá também. A gente só quer, né? Mas não dá. Mas assim, se eu pudesse ficar dormindo até 10, 11 horas da manhã, eu ficaria tranquila. Porém, não por preguiça, mas eu acho que é em questão dos hormônios, as mudanças dos hormônios e tudo mais. Mas meu primeiro trimestre foi basicamente isso. Passei sim pelo obstetra, fiz todo o acompanhamento, tudo bonitinho, mas não foi nada absurdo. Eu tive esses enjoos até os 5 meses e meio, porém, graças a Deus já passou também. Vamos ver como que vai ser no final, porque dizem que pode acontecer de no final a gente ter um enjoo também. Das outras 2 gravidez eu não tive enjoo no final da gestação. Eu falo, às vezes eu brinco que essa gestação, ela veio para fechar com chave de ouro, porque ela tá sendo muito diferente das outras. Nas outras gestações, eu tive enjoo até os 3 meses. Essa, 5 meses e meio. Das outras gestações, eu tive sono, porém, não tanto quanto esse. Fome. Eu não tive tanta fome, em questão, tipo assim, de falar, nossa, eu preciso comer. Não, nenhuma das gestações, graças a Deus, fui super tranquila com isso. Eu nunca coloquei aquilo na cabeça, tipo, eu preciso comer por 2. Até porque eu não posso, que eu já engravidei sobrepeso, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas algo que aconteceu em comum em todas as gestações foi pelo fato de eu perder peso ao invés de ganhar. Na gravidez da Laura, que foi minha primeira gestação, eu engravidei e no final da gestação eu tinha perdido 4 quilos ao todo, né? Na do Léo, eu perdi ao total 3 quilos até o final da gravidez. Não ganhei nada, sabe? Então, tipo assim, ó, durante a gestação perdi 3 quilos e os 3 quilos se manteve até o final e pronto. Agora, na do Arthur, que é a minha última gestação, se Deus quiser, engravidei e já perdi 5,2 kg. Então, assim, eu tô de 6 meses e meio. Tudo bem que é agora que ele vai começar a ganhar peso, pode ser que é agora que eu comece a engordar, mas por enquanto eu perdi 5,5 kg. Então, assim, eu não tenho aquela fome absurda, porém eu não deixo de comer, toda hora eu como, porém eu como com muita pouca quantidade, porque eu não consigo sentir aquela fome. A fome eu sinto, mas na hora que eu vou comer, um pouquinho que eu como já me estufa. Então eu já fico satisfeita com um pouquinho que eu tô me alimentando. Então, bom, gente, eu acho que é basicamente isso. Vim contar aí só como que tá sendo esse primeiro, como que foi, né, na verdade, esse primeiro trimestre. Vou trazer muito mais coisas aí durante as semanas. Vou continuar gravando vídeo pra vocês, seja tanto de gravidez, como limpeza, organização, quanto arrumando a mala maternidade e tudo mais. Porque agora já estamos chegando às 28 semanas, logo logo a gente começa a arrumar as roupinhas, passar e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.